português, os sinais de pontuação. Revisão da segunda unidade. Olha só, os sinais de pontuação, eles exprimem ao leitor a ideia adequada da entonação, do ritmo de leitura presentes no texto. Imagina a gente ler um texto sem nenhuma pontuação. Como não seria, não é, gente? A gente ia ler direto e não ia conseguir passar a informação. Vamos começar com o ponto final. O ponto final, ele encerra, ele termina uma ideia, que pode ser afirmativa ou negativa. Como exemplo, tia colocou para vocês aqui: vou comprar uma roupa nova. Encerrei o que eu queria dizer. Eu vou usar ponto final. Depois nós temos o ponto de interrogação, que expressa uma pergunta. Quando você quer perguntar, fazer uma pergunta a alguém, você vai usar o ponto de interrogação. Exemplo, alguém perguntou a Maria: Maria, fez o dever de casa? Uma pergunta. O terceiro é o ponto de exclamação, que ele é utilizado sempre no final de frases e exprime vários sentimentos: surpresa, medo, espanto, dor e etc. Tia colocou como exemplo uma frase de admiração, olha, que vestido elegante. Usei no final da frase a exclamação. Temos agora a vírgula. A vírgula ela é utilizada em várias situações. Ela é usada para separar elementos de uma frase em sua sequência, para separar os elementos nas datas e em endereços, em repetições de palavras, em enumerações. Tia colocou vários exemplos aqui do uso da vírgula. Olha só. Hoje eu vou à casa da minha avó, depois à praça e à casa do meu amiguinho. Imagina se não tivesse a vírgula. Olha como ia ficar a frase. Hoje eu vou na casa da minha avó, depois à praça e à casa do meu amiguinho. Talvez a gente não entendesse a informação que quer ser passada. Então, a vírgula, ela dá uma pequena pausa na leitura. Olha outro exemplo. Paulo, que é um menino muito inteligente, foi o primeiro a realizar as atividades. Viu a pausa? Paulo, que é um menino muito inteligente, foi o primeiro a realizar as atividades. A vírgula separa também lugares de datas. Olha só, Recife, 31 de agosto de 2020. Separou o lugar Recife da data 31. E a vírgula também separa as palavras em repetição, certo? E as enumerações que tia vai falar daqui a pouco. As palavrinhas em repetição. Ela ligou, mas sua prima não atendeu. Ligou, olha a repetição das palavras, temos que usar a vírgula entre elas. E nas enumerações, olha só, comprei frutas, verduras e legumes para o almoço. Agora, nós temos o uso dos dois pontos, que são utilizados para introduzir a fala de uma pessoa na escrita e antes de uma explicação. Olha o exemplo que tia colocou. Minha mãe perguntou. Não vai vir a fala da pessoa depois do personagem? Então, dois pontos. Você quer tomar café? Então, já vimos que os dois pontos, ele é usado para introduzir a fala do personagem na escrita. Depois, temos o ponto e vírgula, que indica uma pausa, igual a vírgula, só que uma pausa maior que a vírgula, mas menor do que o ponto final. Olha só, Helena gosta de andar de bicicleta, já André de patins. Nós vamos ter agora o uso do travessão.
A gente viu que os dois pontos são utilizados antes da fala do personagem. Já o travessão, ele é utilizado na fala do personagem e também para separar frases intercaladas no texto, que estiverem no meio do texto. Olha só. Foi bem aqui, disse Ana. Olha a fala da personagem. Travessão. Disse Ana, muito agitada. Assim que cheguei da escola, eu o vi bem aqui. E nós temos também as aspas. Geralmente usamos as aspas para indicar uma citação. Alguém falou assim, ó. Bom, deixa ver. O Império Romano caiu. A Idade das Trevas começou em junho. O rei Clovis converteu os fracos. Os hunos saquearam nossa aldeia. Foi a citação de alguém, então utilizamos as aspas no início e no final. Temos também as reticências. As reticências, elas indicam uma interrupção do pensamento ou da fala de alguém. E também uma hesitação. Olha, exemplo. Luciano vai viajar. Eu acho. Olha a interrupção do pensamento aí no meio. Utilizamos as reticências. Agora, tia vai falar para vocês sobre a atividade de casa. No primeiro quesito, nós temos assim. Coloque nos espaços os sinais de pontuação. Depois, faça a leitura, usando as pausas e respeitando a entonação de cada sinal, tá certo, gente? Temos ali os espaços no textozinho e você vai colocar os sinais de pontuação adequados. No segundo quesito, você vai ligar cada frase ao sinal de pontuação que você vai colocar nela dentro dos círculos. No terceiro, você vai escrever uma frase interrogativa, que indica uma pergunta, e uma frase exclamativa, que indica admiração, suspense, medo, dor. E nós temos também a cruzadinha da pontuação, onde você vai colocar os nomes dos sinais de pontuação de acordo com o que você vai ler lá embaixo. Gente, olha só. Tia prefere, mas fiquem à vontade, claro, que vocês copiem a atividade e lá na aulinha do Meet a gente resolva ela juntinhos, para ir tirando as dúvidas. Vocês vão fazendo perguntas, tá certo? Um abraço, até mais!